Para o nosso estudo de hoje, nossa reflexão, nós temos um tema importante. Importante porque ele é capaz de transformar, de modificar a vida de todos nós. E o tema é a autossugestão para ter uma vida plena. Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, eu sou assistente social e administradora hospitalar. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, escritor e editor. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E autoliderança é uma proposta de crescimento pessoal. Antes de entrar no tema propriamente dito, que é a autossugestão, nós vamos estar analisando alguns elementos básicos que a autossugestão funciona de verdade. E ela funciona de verdade porque nós somos seres que são sugestionáveis. Nós recebemos a interferência, a influência das sugestões das outras pessoas. Tanto que muitas vezes nós alteramos as nossas escolhas, os nossos caminhos, sejam essas alterações consciente ou inconsciente, mas elas ocorrem. E nós vamos estar agora falando, refletindo com vocês algumas situações onde fica comprovadamente que somos sugestionáveis. Um dos itens primeiros, que todo mundo já experimentou isso em algum momento da própria vida, é quando você está andando pela rua e de repente você está bem, se sentindo bem, mas encontra alguém que vem de lá para cá e no meio do caminho vocês se encontram e a pessoa começa a dizer assim: nossa, mas você está acabado, hein? Como é que você está para baixo, você está triste, você está meio amarelo, você está doente? E nós que não tínhamos problema nenhum, influenciados, sugestionados pela postura, pela fala daquela pessoa, começamos a sentir que estamos meio estranhos. E basta sair de lá para procurar um espelho qualquer para conferir se tudo aquilo que ela falou se é verdade ou não. E o contrário também é real. Às vezes você está para baixo, triste, abatido, com grandes problemas, andando pela rua, encontra alguém que tem de você uma outra visão. E ele diz assim: o que é que você tem? Você está feliz, está animado, está corado, está bonito, está bem posto, né? Você deve estar numa fase boa, né? E nós, que não estávamos assim, até começamos a experimentar essa situação. Saímos daquele encontro caminhando mais firmes, mais animados, sugestionados por aquela posição. E também nós somos sugestionáveis. E olha como somos, hein? Quando nós estamos de frente de uma televisão, assistindo algumas campanhas de marketing, alguns comerciais, onde eles colocam bebidas alcoólicas, fumo, carros extraordinários, carros que fogem totalmente da capacidade da maioria dos nossos brasileiros, mas nós somos influenciáveis. Nós vemos que as pessoas que estão ao redor daquela garrafa de bebida ou daquele maço de cigarro são pessoas influentes, pessoas bonitas, pessoas que demonstram inteligência, capacidade, pessoas de total sucesso. E nós, consciente ou inconsciente, começamos a achar aquilo bonito. Quantas pessoas que falam realmente que fumar é charmoso, quantas pessoas que falam também que, olha, beber cerveja é algo sofisticado, porque realmente o marketing comercial
desses produtos, eles tiveram um poder de influência enorme sobre a vida de muitas pessoas e das nossas vidas também. Por isso que nós estamos sempre observando se isso realmente é bom ou não. Na realidade, quem tem autoliderança sabe escolher e não corre esse risco. Isso faz com que a gente compre até o que não quer, né? É verdade. Mas nós podemos somar outras questões dentro disso. Por exemplo, nas ciências políticas, né? Quando está na época de eleição, existe uma coisa muito interessante. As pessoas adoram fazer pesquisa para saber qual candidato está na frente, qual candidato está atrás, mas uma coisa interessante é que quando a gente vê o resultado, nem sempre as pesquisas estão certas. E a pergunta é, para que faz pesquisa se daqui a pouco já vai saber o resultado final? E a resposta é muito simples. Se faz a pesquisa porque algumas vezes, mal intencionados, conhecendo as técnicas da sugestão, eles acabam fazendo com que determinado candidato que não tem chance apareçam nas pesquisas lá em cima. E a maioria das pessoas que estão sem candidato fixo, sem ter em quem votar, são sugestionados a votar naquele que inevitavelmente, segundo a pesquisa, vai ganhar. Então, já que ele não tem nenhum candidato específico, vota naquele que vai ganhar, só que a pesquisa não é real. E o inverso é a mesma coisa. Você pega alguém que é um inimigo político e você lança uma pesquisa onde ele aparece totalmente sem chance. E isso influencia. Algumas pessoas que iam votar nele, quando vê a pesquisa, assim, não vou perder meu voto, né? Já que ele não tem chance, vou votar em outro. E era também um engodo. Então nós temos que aprender que essas sugestões não são coisas novas. Existem entre os meios profissionais desde há muito tempo. E olha, também uma outra situação realmente assim, que nós devemos prestar muita atenção e que é extremamente significativa, a sugestão. Nós temos livros, inclusive, novelas, que já retrataram esta situação. Quando a pessoa vai ao médico e recebe um diagnóstico ruim, né? Ela transforma a vida dela. Ela realmente, aquela pessoa que não sentia absolutamente nada, ela não tinha nada, foi para um check-up anual ao médico, sem sintomas, sem nenhum sintoma, sem sentir nada, foi exatamente como uma consulta preventiva, um check-up. Foi ao médico para uma verificação anual, como já era de costume. Mas naquele evento, o médico lhe dá um diagnóstico muito ruim. A pessoa que não sentia nada, que não tinha nenhum sintoma, passa daquele dia em diante a sentir tudo o que a doença causaria em outras pessoas que estivessem doentes tanto quanto ela e que já soubessem da doença. Então nós percebemos que aquela pessoa que estava saudável, visivelmente saudável, aparentemente para cima, feliz, de repente, com um diagnóstico negativo, ela realmente joga a toalha. Joga a toalha, começa a sentir todos os sintomas, já fica para baixo, já fica deprimida e parece que a doença vai tomando conta dela com uma rapidez enorme. Tanto que muitos de nós já falamos assim, se fulano de tal não soubesse que estava com a doença X, estaria vivendo bem até hoje. Pena, ficou sabendo, olha, ficou deprimido, a doença parece que tomou conta dele ou dela. Então é mais uma prova de que a sugestão mexe, interfere com a nossa vida e com o nosso ser. Com certeza, às vezes uma influência é para o bem e às vezes é uma influência que não ajuda em nada. Pelo contrário, só nos diminui, só nos deixa depressivos, só nos deixa realmente incapazes até de progredir com a nossa vida.
É por essa razão que muita gente escolhe nem contar o diagnóstico, né? Que a pessoa tem a doença, mas está bem. É melhor nem mexer. É verdade. Mas ainda existe mais um outro item, apenas para a gente fechar essa primeira parte, que é só deixar claro todas as evidências que indicam somos sugestionáveis. Ponto. E nisso ninguém mexe. E mais uma evidência disso está no que nós conhecemos como efeito placebo, que é muito utilizado na ciência médica, né? Quando os laboratórios vão desenvolver um medicamento novo, o que eles fazem? Para saber se o medicamento realmente funciona, eles pegam 2 grupos de pessoas voluntárias para experimentar um determinado medicamento. Para metade delas, para um grupo, eles dão o medicamento que está recém-feito, recém-descoberto. E para o outro grupo, eles dão algumas pílulas de efeito placebo. Ou seja, o remédio é igualzinho, só que não contém a propriedade curativa. Usa açúcar, usa qualquer outra coisa inofensiva. Para que isso? Primeiro, isso já evidencia de que a ciência reconhece o poder da sugestão. Algumas pessoas tomam medicamentos sem nenhuma propriedade curativa e se tornam melhores, se curam, somente pela influência da sugestão. Então, para saber se aquele remédio realmente é a propriedade dele curativa que está fazendo efeito, as pessoas não sabem quem está tomando o remédio de verdade e quem está tomando apenas para o efeito placebo. E depois que eles pegam aqueles dados todos, eles podem, através deles, saber o que foi maior, o que foi mais intenso, o que deu mais resultado, a sugestão ou a substância curativa propriamente dita. Nós temos um exemplo particular, inclusive, de uma ex-aluna nossa, que ela tinha uma mãe idosa e tomava durante muitos anos um determinado remédio para dormir. Se não tomasse, não dormia. Só que esse remédio começou a fazer mal por outras complicações que ela idosa tinha. Até que o médico diz, não pode dar mais para ela esse remédio de jeito nenhum. Mas ela só dormia com esse remédio. Muito bem. Foi nesse momento que uma das filhas dela, conhecendo todo o poder da autossugestão, resolveu dizer à mãe que o médico trocou o medicamento. Então ela ia continuar dando, mas era um outro, um mais forte. E na verdade era Melhoral Infantil, sem nenhuma indicação para dormir. E essa senhora dormiu tomando Melhoral Infantil 20 anos e quando não tomava, não dormia. Tudo isso são provas evidentes de que somos sugestionáveis. E nós vamos ver agora a técnica da autossugestão. Como nós vimos que nós somos sugestionáveis a várias situações, a várias falas, indicações, colocações de outras pessoas, então seria assim, externamente nós nos sugestionamos, então por que é que nós não podemos nos influenciar a si mesmos? Por que a gente não pode utilizar-se dessa técnica para nos influenciar? Porque muitas influências externas pode nem sempre ser positivas, edificantes para o nosso bem. Já quando nós pensamos em influências próprias para nós mesmos, nós temos quase que certeza que essas influências serão positivas, edificantes, saudáveis, para que a gente possa realmente nos autoeducar. Porque realmente a autossugestão é um método autoeducativo, onde eu vou educando a minha mente para buscar uma situação desejada e vou construindo assim a minha nova realidade. Na verdade, o que nós estamos tentando dizer é o seguinte: você é sugestionável, nós somos ninguém vai mudar isso, é da natureza humana. Se nós somos sugestionáveis, por que não escolher a sugestão que a gente quer da sugestão que a gente não quer? A base é essa. Quando nós falamos da autossugestão, é o que nós estamos propondo. Já que você é sugestionável, aproveita e escolhe qual sugestão você quer da sugestão que você não quer.
É um processo inteligente, absolutamente racional e vai nos ensinando como é que nós podemos nos proteger daquelas sugestões que nós não desejamos e nos adicionar, nos implantar em nós, nos envolver das sugestões que vão nos impulsionar para a frente, para o progresso, para a vida plena. E nós vamos estar então na prática realmente falando de você para você mesmo. Fale de você para você, com o objetivo de progredir, de se elevar, de vencer. Mas essa fala tem que ser insistentemente. Você tem que falar com frequência. Fala as coisas boas de você para você mesmo, frequentemente, insistentemente, para que isso realmente transforme a sua realidade. Fale para você que você é forte, que você é saudável, que você é competente, que você é feliz, que você é corajosa, que você é valente, que você pode realizar qualquer coisa, que você é merecedor de tudo que é bom. Você tem que ser uma fonte de estímulos para sugestões positivas para você mesmo. Com isso, com essas repetições, com essas frases, com essas palavras positivas, você falando para você mesmo, você vai adquirindo esta técnica da autossugestão a seu favor e você vai colher resultados benéficos com certeza. Tem que ser persistente e não desistir. E na verdade nós sabemos sim, a técnica da autossugestão você já usa. Você pode até não saber, mas usar você já usa. E todo mundo usa. Você não conhece gente que onde vai estar falando da crise? Que é crise, que é crise, que é crise, que é crise. E o que ela está fazendo? Senão sugestionando ela mesma de que a realidade é crise. Enquanto ela na frente da casa dela está construindo um prédio, no outro ali o vizinho está reformando, ali o outro comprou o carro novo, na cabeça dela ela só fala de crise. Então, a questão da autossugestão já existe de qualquer forma. Nós encontramos pessoas que nutrem questões variadas. Uns falam que o Brasil não vai ter jeito, uns falam que a vida é ruim assim mesmo, outros falam que casamento é sempre igual. Então nós já usamos da ferramenta da autossugestão. Só que tudo aquilo que a gente usa sem saber como funciona, a chance de usar errado é muito grande. Então nós usamos de forma inadequada, então a gente até se autossugestiona, não para o que gostaria. É por essa razão que alguém fala assim, não, mas eu faço uma sugestão para o bem, uma sugestão para o mal, qual que eu vou seguir? A questão não é essa, a questão é aquela que você deposita a sua confiança. Porque quando nós falamos, fale que você é isso, que você é aquilo, nós estamos falando para que você fale aquilo que você deseja ser. Aí a autossugestão começou a ser direcionada, né? Então muitas vezes você vai falar alguma coisa que hoje na realidade você não é, mas que você deseja ser. Você está construindo essa realidade dentro de você. E a vida, o cérebro, começa a achar meios, formas, caminhos para que aquilo que você diz que é, você verdadeiramente venha a ser. E na verdade, nós temos que estar realmente convencidos daquilo que nós queremos. E quando nós estamos convencidos de tudo que nós desejamos, o nosso cérebro realmente confia naquilo que você quer. Tanto que se você falar assim para o seu cérebro, eu não posso, eu não consigo, ele não vai buscar alternativas para você conseguir, porque você já ditou para ele que você não consegue, que você não pode. Então, nós precisamos entender que a regra é clara. O nosso cérebro confia em nós. A partir do momento que ele confia em nós, quando eu libero uma posição positiva, eu posso, eu quero, eu determino
estas possibilidades e o meu cérebro vai à busca de como fazer que isso aconteça. Ele trabalha ao nosso favor. E alguém poderia falar assim, mas então a autossugestão é mágica? Não, não é mágica não. Ela é realmente um treinamento, onde você treina a sua mente a acreditar em algo que você deseja, que você quer, que você tem aspiração de transformação. Então você treina a sua mente a acreditar nisso que você quer, nisso que você deseja, nisso que você sonha e que vá ao alcance dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então, lembre sempre, autossugestão não tem nada de mágica, porém precisa ser utilizado com técnica. Ela precisa estar sendo utilizada com persistência, com vontade e envolver uma boa sugestão e acreditar, se permitir acreditar que essa sugestão vai te levar na transformação que você deseja. A nossa ideia é muito similar quando nós falamos assim, que nós somos o que nós pensamos. A pessoa diz, não, mas outro dia eu pensei numa coisa boa e não aconteceu nada. Não é outro dia. Porque nós não somos o que nós pensamos, é uma forma simplificada. A maneira mais adequada seria, nós somos o que nós pensamos constantemente. Sim. O que conta é a maior parte do nosso pensamento. Com a autossugestão, a mesma coisa. Você fala assim, hoje para você, eu sou forte, corajoso, capaz e feliz. Depois, no outro mês, forte e corajoso. Não. A autossugestão, ela vai nos penetrando a nossa psique. Nós vamos entrando no processo de convencimento do cérebro, convencimento particular. Quando aquilo é uma coisa constante. Nós o tempo todo trombamos com aquelas ideias. O tempo todo. Vamos contar para alguém? A gente conta aquilo do nosso progresso, da nossa força, da nossa coragem, dos medos que já não temos mais, dos receios que já não temos mais, das limitações que já não temos mais. Eu era, hoje eu não sou mais. E isso você vai crendo, construindo uma realidade, isso vai tomando conta de você, o seu cérebro vai dando aval, vai abrindo caminhos para essa nova pessoa que você construiu, primeiro por uma sugestão, aí os caminhos vão se abrindo. Então a questão é você realmente definir o que você quer ser, definir o que você quer eliminar, como é o perfil psicológico que você quer ter e começar a falar dessa forma de você. Basta encontrar alguém na rua e você fala assim, e aí, como é que você está? Ah, não que nem você. A gente já começa a colocar que os outros estão sempre melhores do que a gente. É uma questão cultural. A gente, por um entendimento equivocado, botou na cabeça que tá para baixo é humildade, é simplicidade. Não, isso aí na verdade é pobreza de capacidade. É não saber que através da autossugestão você pode se estruturar e ser quem você quiser. E se alguém pode estar pensando assim, mas onde é utilizado esta técnica da autossugestão, além quando eu utilizo para mim mesma, né? No meu individual, na minha casa, após minha reflexão do autoconhecimento. A autossugestão, ela é tão importante para a transformação daquilo que você deseja para a realidade que você quer realmente, para a construção dessa realidade. Ela é utilizada na psicologia como uma terapia. Ele é um método terapêutico que é chamado de terapia da sugestão. Também é utilizado como técnica do pensamento positivo, na programação neurolinguística e nos relaxamentos, entre outras técnicas que existem que se utilizam da autossugestão. Então nós temos que estar convictos que a autossugestão é aquele elemento importante na nossa vida, onde nós conseguimos sair do estado atual e nos transportar para o estado desejado, desde que nós falemos
com consciência e frequentemente e repetidamente. Quanto mais frequência, quanto mais repetições eu falo daquele desejo, daquela transformação, daquele vício que eu quero abolir, mais vai se tornando realidade e mais vai se tornando verdade para o meu mundo. Então, sempre adote a postura do eu sei, eu posso, eu consigo. Porque todos nós temos uma capacidade de se desenvolver infinitamente. O nosso potencial de crescimento e de elevação é imenso, é infinito. Então, procure realmente explorar tudo isso que pouco conhecemos, ou que se conhecemos também muito pouco. E para aquelas pessoas que queiram saber um pouco mais de autossugestão, procure no canal do YouTube Autoliderança com Joy Roosevelt, que nós temos mais aulas sobre autossugestão. E na verdade, né, algumas pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim: ah, mas eu não sou sugestionável não. Já é uma sugestão. Sim. Aí em você não funciona. Por que em você não funciona? Porque você acredita que não funciona. Já é uma sugestão. Então a questão é uma coisa que pode te auxiliar, é uma ferramenta de progresso. Faça o contrário. Já que eu sou sugestionável, aprendi que sou, tenho certeza que sou, vou usar a meu favor. É muito mais útil. Sim. Porque muitas vezes nós ficamos tentando ficar refratários às sugestões, refratários aos pensamentos que existem à nossa volta o tempo todo, e isso é uma questão absolutamente infantil. Não temos que fugir das sugestões, temos que escolher quais delas que nós vamos querer. E isso é tão importante e tão grave que nós encontramos, ainda nos estudos psicológicos, pessoas adultas que têm dificuldade de aprendizado, e quando eles vão fazer as suas terapias, os seus trabalhos, encontram lá na infância uma mãe, uma tia, alguém que era importante para eles e que falavam que eles eram burros, que não ia aprender, que nunca ia dar nada, que não ia conseguir, e eles são adultos e estão ainda fixados naquelas sugestões que na época era verdade para eles. E qual é o papel do profissional senão desmistificar tudo isso, trazê-lo à realidade? Então é um assunto muito sério, muito importante. Da mesma forma que nós temos crianças cheias de limitações e pais, mães bem-intencionados e inteligentes pegam os seus filhos limitados e dizem: vai que dá, claro que consegue, claro que pode, claro que dá, claro que consegue. E os meninos passam uma vida inteira e muitas vezes nem descobrem as suas limitações, porque acreditaram nas sugestões dos seus pais. Nós temos que também entender que a autossugestão é uma ferramenta útil, utilizada por diversos profissionais. É utilizado no campo médico, é utilizado por psicólogos, por terapeutas, por psicanalistas, por holísticos. Então a autossugestão é uma ferramenta útil para diversas áreas, onde sempre busca a melhoria do ser humano que está em tratamento. Porém, nós temos um psicólogo francês que foi o profissional que mais popularizou a autossugestão, cujo nome é Émile Coué. E ele, além de utilizar demais a autossugestão, ele também criou 3 leis dentro da autossugestão terapêutica que ele utilizava com os seus pacientes. E essas 3 leis têm os seguintes nomes: a lei da atenção concentrada, a lei do esforço contrário e a lei do sentimento dominante, onde ele acreditava, onde ele dizia com muita certeza para todos os pacientes e para todos os colaterais desses seus clientes, que o corpo responde à mente. Numa próxima oportunidade, nós vamos estar nos aprofundando neste
conhecimento, nesse estudo e neste tratamento deste psicólogo francês. E outro nome renomado que defendeu como a autossugestão sendo uma ferramenta muito útil foi o escritor Napoleão Hill. Ele teve um best-seller que mexeu com muitos americanos no sentido de estar utilizando a autossugestão como transformação da vida. Aí nós pegamos essas informações todas e você pode estar pensando assim, nossa, mas isso aqui é uma grande ferramenta, eu consigo mudar a minha vida? É o que nós estamos tentando dizer. Se você começar a concentrar, é por isso que ela é uma grande ferramenta, mais um item da nossa autoliderança. É necessário acreditar nisso que você quer ser. Se você quer ser alguma coisa que você não acredita que é possível, é claro que não vai dar. Então, como ferramenta de autoliderança, sugestionar, construir, moldar o que nós desejamos ser, queremos ser, pode ser bem semelhante a um grande artista que vai esculpindo uma obra de arte. E você é a sua obra de arte. E o nosso martelo, o nosso formão, podemos claramente chamar de autossugestão. É através dela que você vai eliminando aquilo que não quer e que vai descobrindo em você aquilo que quer. É uma ferramenta de transformação útil e absolutamente pautada na ciência. E a autossugestão na prática. Como que você deve se utilizar da autossugestão? A primeira coisa que nós sempre defendemos, não só nós, muitos outros profissionais defendem que o ponto de partida é o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você consegue estar elaborando, fazendo uma declaração dos seus desejos pessoais, aquilo que você quer eliminar, que são os seus vícios, que são aquelas atitudes e comportamentos que você não aprova, que você fica numa situação desagradável, que você gostaria de não tê-las mais em sua companhia. Então, essa declaração das coisas que você gostaria de tê-las eliminadas da sua vida. E uma outra declaração dos seus desejos pessoais no sentido de crescimento, de transformação para o bem, o que você gostaria realmente de propósito de vida, de plenitude. Faça essas duas declarações e você começa a trabalhar nestas declarações, nestas listas que você deve inclusive manuscrever. Faça uma lista por escrito para que você realmente consiga refletir a cada uma que você estiver escrevendo. Terminando, você leia em voz alta as suas listas de autossugestão. E repita essa leitura em voz alta quantas vezes você achar necessário, quantas vezes você sentir necessidade de estar falando. Vai lendo, vai repetindo. E toda vez que você estiver lendo e repetindo, veja-se ou sinta-se como se você já tivesse alcançado aquilo que você declarou como seu desejo mais importante. Então você começa realmente colocando emoção e sentimento nestas propostas de transformações. Concentre-se sempre naquilo que você deseja, seja persistente naquilo que você almeja, que você tanto quer. E não desista, continue trabalhando em cima dessas suas propostas pessoais que você vai começar a sentir que algo está mudando. Mas seja persistente. O grande segredo é isso, é a continuidade. Em algumas oportunidades as pessoas até começam direito, mas elas esperam realmente algo mais mágico. Ela começa a falar bem dela mesmo, mas assim, já fiz uma semana. Não,
Muitas vezes a autossugestão está desmontando imagens próprias que foram durante muitos anos cultivadas. Através da autossugestão, você está desmontando em você conceitos negativos que ficaram vigorando durante décadas. Então, insista, o segredo está na persistência e no foco. E nós vamos concluindo o nosso estudo, a nossa reflexão sobre autossugestão para ter uma vida plena. Então, nesta conclusão, nós reafirmamos que o autoconhecimento é imprescindível. É importantíssimo você ter como um hábito, você está sempre refletindo, buscando o que você é, onde você quer chegar, o que você deseja, como é que você gostaria de estar alcançando esses objetivos. Então, sempre se utilize da ferramenta do autoconhecimento. Às vezes a gente até precisa alterar algumas rotas. Por isso que o autoconhecimento é um processo que você começa e depois torna-se um hábito. Você continua se observando, continua atento, vigiando naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Porque a vida é dinâmica, é muito dinâmica. Você conhecendo, você se conhecendo, você consegue levantar sugestões corretas para o seu dia a dia, para que você possa repetir, para que faça parte da sua lista de desejos. Então você, para ter vida plena, que é aquela sua vida completa, aquela vida que você sonha, aquela vida que é desejada há muito tempo. E nós só conseguimos realmente atingir a vida plena quando a gente consegue estar se autoliderando. E quando nós estamos nos autoliderando, nós conseguimos fazer escolhas para sermos melhores. Então, nós só teremos mundo melhor quando todos nós formos melhores. E aí fica o convite para você começar desde já a fazer uma sugestão, né? De nos acompanhar. Diga assim, eu vou começar a mergulhar no universo da autoliderança. Se essa informação chegou até mim, é isso que eu tenho que fazer, e eu vou estar acompanhando, e vou estar exercitando, e eu vou estar colocando como prioridade a minha própria edificação. Começa desde aí, vá acreditando que um mundo novo te aguarda, oportunidades novas te aguardam, independente da sua condição atual. Porque a autossugestão ela só existe justamente para mudar a nossa condição atual. Então, independente de como você esteja hoje, se existe dentro de você desejo de ser algo, é porque é possível. Senão, nem o desejo existiria. Se alguma coisa dentro de você diz que você pode ser dessa ou daquela forma, sempre é possível. O nosso cérebro já é educado perfeitamente, inteligentemente, para nem nos deixar desejar as questões impossíveis. Qualquer pessoa com mediano nível de bom senso e de razão sabe exatamente o que lhe é possível. Se você tem o desejo, a autossugestão pode te fazer chegar até lá. E agora que aprendemos o que a autossugestão pode contribuir para nós termos acesso a uma vida plena, porque nós temos mais um método para melhor direcionamento daquilo tudo que nós desejamos. E você que nos acompanha, já anota aí o nosso próximo tema de estudo. Vamos falar sobre os ladrões do tempo, como inimigos de uma vida plena. Conhecimento necessário para aproveitar a vida. E se você achou esse conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. A vocês fica aqui a nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Um forte abraço e até mais.